Boa noite a todos. Nós estamos mais um dia aqui no nosso link, fazendo aqui pelo Zoom e também estamos ao vivo pelo YouTube. Você que está assistindo pelo YouTube, muito bem-vindo. Você que está também pelo Zoom, muito bem-vindo. Nós vamos hoje aprender mais um pouco com o nosso professor Ricardo Normando, já colocando aqui que é uma imensa felicidade tê-lo novamente, né, como nosso treinador, né? Ele estava ausente por um tempo que estava tratando do Covid, mas muito feliz porque ele está aqui e vai poder passar para a gente mais um pouquinho do seu conhecimento. Nós hoje vamos falar, né, do tema do homem mais rico da Babilônia. Então você que está com vontade de aprender, que quer entender um pouquinho mais sobre negócios, hoje é um dia que a gente sempre, né, às quintas-feiras a gente está falando sobre empreendedorismo, né? O que você vai fazer, como vai fazer. Não adianta ter a ferramenta certa para trabalhar se você não sabe usar essa ferramenta. Então, a gente está aprendendo a usar as nossas ferramentas para que o nosso negócio seja muito legal. Tenho tido experiências fantásticas apresentando o nosso projeto. Hoje eu passei para algumas pessoas sobre o nosso produto e pessoas que estão na área de vendas e ficaram impactados. Como que uma empresa faz isso? Por que as outras também não fazem? Então, assim, nós fazemos tudo que as outras empresas fazem, porém, porque nossos produtos são produtos comuns de tecnologia, mas o nosso segredo é que a gente faz a mais que eles. E que com essa ferramenta nós podemos trabalhar muito bem. Professor Ricardo Normando, seja muito bem-vindo. A palavra está com você. Boa noite a todos. Boa noite, Fabiano. Depois de uma jornada aí tratando de Covid, a gente está de volta. Graças a Deus não foi necessário ficar internado, deu para fazer todo o tratamento em casa, consegui me isolar em casa e dos males o menor, né? Então, estou muito contente de estar de volta aqui com os amigos, conversando, trocando ideias, né? Agradeço aí pelas mensagens que recebi, as orações e tudo. Com certeza isso ajudou no processo de recuperação, né? Além de todos os cuidados que tive. E nós encerramos um ciclo, né? Falando sobre algumas obras que nos remetem ao marketing de rede, que explicam, que colocam como uma ferramenta legal. Vimos alguns documentos, vimos legislação. Então, assim, a gente viu uma quantidade de informação bem interessante sobre esse segmento em que nós atuamos. E aí, conversando com o professor Gilmar, conversando com o Fabiano, né? Nesse novo ciclo que a gente inicia hoje, né, a gente parte do pressuposto do seguinte, de que nós, né, temos uma ferramenta aí de alto impacto que pode fazer com que a gente tenha uma geração de renda muito interessante, né? Mas eu já conheci pessoas, né, que têm uma quantidade, que recebem mensalmente ou que receberam uma quantidade de dinheiro muito grande, né? E vivem em apertos financeiros, né? Em apertos financeiros. Então, foi que a gente, conversando, resolveu fazer, né?
como a gente não sabe qual é a sua realidade aí, né? Eu sei da minha, o Fabiano sabe da dele, o professor Gilmar sabe da dele. Nós resolvemos compartilhar informações muito ricas no que diz respeito ao gerenciamento financeiro pessoal, né? E aí, hoje a gente fala do livro, a gente vai trazer o que traz o livro, e na próxima semana eu vou trazer ferramentas práticas, né, do cotidiano. Muito embora o livro, né, ele seja bem atual, mas a gente vai falar de produtos financeiros, né, efetivamente. Então a gente vai falar hoje um pouco da parte mais teórica, digamos assim, e na próxima quinta-feira a gente sai do livro, vai para a parte prática e eu vou mostrar alguns produtos financeiros, algumas soluções financeiras, algumas soluções que não são tão interessantes e outras que são mais interessantes, e dá até uma sugestão de carteira, né? E aí vai ser uma sugestão mesmo, porque isso varia de pessoa para pessoa. Então, esse é um dos livros, né, que eu acredito que para quem quer entrar nessa discussão sobre gerenciamento de financeiro, principalmente doméstico, esse livro é a porta de entrada. Excelente o livro, né? Então, para quem não leu ainda, a gente tem uma prévia hoje, mas nada como ler o livro. Porque o que eu falo aqui é um apanhado geral, são as minhas, e muita coisa que eu passo são as minhas impressões, o que eu achei mais importante, mais interessante, mas aí vem a sua visão, e aí para ter a sua visão é necessário ler o livro. Então, o nosso livro é O Homem Mais Rico da Babilônia, né? O Império Babilônico ficou na história por ser um dos mais prósperos da humanidade, né? E ele dá 7 soluções e 5 leis para a liberdade financeira, é isso que a gente vai discutir. O nosso autor de hoje, né, o George Samuel Clarkson, ele foi do exército, né, e publicou e virou editor, né? E aí ele começou a escrever uma série de panfletos sobre economia, sobre sucesso financeiro, e a parábola que ficou mais conhecida, né? Ele conta as suas histórias em termos de parábolas. Uma das parábolas que ficou mais conhecida foi o homem mais rico da Babilônia, que é o que dá título ao livro. Então essas parábolas elas foram todas organizadas, sistematizadas e deram origem ao livro, né? A Babilônia, ela fica ali na região da Mesopotâmia, perto do atual Iraque, tá? E o nome quer dizer a porta de Deus, né? A Babilônia foi a capital do Império Babilônico do ano 2 ao ano 1 a.C. Então, nessa situação, como ela estava muito perto do Golfo Pérsico, era uma rota comercial importante. Isso aí são figuras atuais de pesquisadores e das ruínas, né? E as pessoas fazendo pesquisa lá, trabalhando com arqueologia lá, né? Muitos documentos foram descobertos há alguns anos, enfim. Essa é a situação atual da Babilônia, essa figura aqui da direita, né, é onde supostamente ficavam o que a gente conhece como os jardins suspensos da Babilônia, né? Então, logo no prefácio, ele fala uma coisa que nós estamos atuando diretamente em cima desse aspecto. A nossa prosperidade como nação depende da nossa prosperidade financeira como indivíduos, né? A nação, uma vez composta por indivíduos, uma vez que esses indivíduos começam a prosperar, né, a nação como um todo prospera. E esse era o princípio da Babilônia, né? A gente vai ver numa dessas histórias que vai ser contada mais na frente, que uma das grandes preocupações dos reis eram como fazer cada sujeito prosperar, porque aí a nação prosperaria como um todo. Então a nossa história começa com o Bansir, né? O personagem Bansir, ele é um personagem muito emblemático, porque a gente vai observar o Bansir e, de repente, cada um se observe no Bansir, né? Foi uma das primeiras obras sobre educação financeira que me foi apresentada, né? Que foi a primeira que eu li completa. E quando eu olhei para o Bansi, eu digo, rapaz, eu conheço esse sujeito, né? Eu conheço esse sujeito. Toda vez que eu me olho no espelho, eu vejo esse sujeito, né?
Então, veja, Bansi era um fabricante de carruagens na Babilônia. Naquela época, o fabricante de carruagens ele tinha uma importância significativa, né? Ele achava completamente desanimado. Sentado no muro baixo que cercava sua propriedade, contemplava com tristeza a habitação humilde e a oficina aberta onde se podia ver a carruagem em fase de acabamento. Então ele estava lá sentadinho, triste, olhando para uma carruagem supostamente de alguém muito rico, né? E aí ele achava-se absorvido por seu próprio problema, né, para ouvir ou prestar atenção no confuso burburinho da atarefada cidade. Então, quantos de nós não estamos tão absortos no nosso problema que não conseguimos enxergar ao redor? Se a gente não consegue enxergar ao redor, como é que a gente vai enxergar uma solução? Não tem sentido. Né? Então, uma vez que eu foco no problema, que era o que o Bansi estava fazendo, eu não consigo enxergar mais nada. E aí foi uma repentina sucessão de acordes de uma lira familiar que o arrancou ao devaneio. Então ele encontra com um amigo, né, o melhor amigo, o Cobb, o músico. E aí começa um diálogo interessantíssimo, né? O Cobb diz: olha, sauda, né, o amigo, possam os deuses abençoá-lo com grande generosidade, meu bom amigo. Entretanto, parece que já o fizeram, pois não o vejo entregue ao trabalho. Regozijo-me com você por sua boa sorte. Mas ainda, gostaria de compartilhar isso com você. Por favor, dessa sua bolsa que deve estar abarrotada, pois do contrário você se encontraria na oficina, me empreste 2 humildes ciclos, que devolverei logo após o banquete dos nobres esta noite. Você nem chegará a sentir falta deles. Então veja como é que a coisa se processa, né? Eu tenho um sujeito aí absorto nos próprios problemas, mas com um trabalho a ser realizado, com a missão a ser cumprida, mas ele está tão absurdo que ele nem isso consegue. E aí o amigo chega e diz: olha, ele deve estar muito bem, está sentado aí no muro, de forma, aspas, né, contemplativa, então empreste. E aí ciscos era uma quantia razoavelmente pequena naquela época, né? Era uma quantia razoavelmente pequena. E mesmo sendo uma quantia razoavelmente pequena, olha a resposta do Bansi, né? Ele diz: se eu tivesse 2 ciclos, respondeu Bansir melancolicamente, não podia emprestá-los a ninguém, nem mesmo a você, que é o meu melhor amigo, pois eles constituiriam minha fortuna, toda a minha fortuna. Ninguém empresta o único dinheiro que possui, nem mesmo para o melhor amigo. Né? Então, veja, isso nos remete a uma outra obra que nós já analisamos, né? Quando a gente pergunta, e aí eu particularmente em treinamentos e até em aulas, quando a gente fala de planejamento, né, o que eu falo muito para as pessoas, assim, nos cursos de administração, contabilidade, olha, você vai trabalhar planejando uma empresa, organizando uma empresa. Você tem sua vida organizada? Aí começa, quem tem a vida organizada para uma semana, para um mês, para um ano? E quando eu digo organizada, leia-se planejada, desculpe. Quem tem a vida planejada? E ter a vida planejada não significa que ela vai ocorrer, mas significa que pelo menos você fez, né, uma reflexão e um agendamento sobre o que você pretende que aconteça. E aí muitas das pessoas dizem, não. E aí uma pergunta subsequente, consequência dessa, é se você hoje perdesse seu emprego, sua fonte de renda, você conseguiria viver no mesmo padrão de vida por quanto tempo? A gente já conversou sobre isso no momento anterior. Né? E a pessoa diz, rapaz, 10 minutos, 1 hora, 2 dias, enfim. Né? Isso dá uma verdadeira noção do que acontece. Então, veja que isso é uma situação bem corriqueira, isso acontece no dia de hoje. Né? Então, o Bansi não tem nada. E aí o Cobb diz, o quê? Não tem um único ciclo na algibeira e fica postado como um estátua sobre esse muro? Por que não terminou a carruagem? Como pode sustentar o seu raro apetite? Isso não é normal em você, meu amigo. Então, ele, ao tempo em que ele chama a atenção do amigo, ele acha muito curiosa aquela situação. E nesse meio tempo, né, a esposa já tinha ido lá, já tinha falado com o Bansi, olha, as coisas vão se resolver, calma, vamos procurar uma solução. E ele lá.
na dele. Né? E aí ele estranha, como pode sustentar o seu apetite? Isso não é normal em você. Onde está a sua inesgotável energia? Alguma coisa aconteceu com você? E para quem passa por problemas financeiros, né, a gente sabe que a coisa não é tão simples assim, tá? Você começa a pensar nas contas, na alimentação da família, e isso começa realmente a lhe tirar o sono. Mas enquanto ele estava focado nisso, ele não via solução. E aí o Cobb pergunta, trouxeram os deuses algum infortúnio? Porque como a questão, eles eram politeístas, né? A Babilônia era politeísta, então eles sempre vão falar os deuses, né? E aí o Bansi responde, deve ser mesmo o tormento dos deuses. Tudo começou com um sonho sem sentido, onde me via como homem de posses. Do meu cinturão pendia um belo saco, pesado de tanta moeda. Dali retirava-se punhados de ciclos, que eu lançava com uma liberalidade descuidosa aos mendigos. Havia moedas de prata, com que eu comprava presentes para a esposa, e o que bem desejasse para mim mesmo. Havia moedas de ouro que me tranquilizavam quanto ao futuro e me deixavam sem medo de gastar à vontade as moedas de prata. Uma sensação magnífica de contentamento encheu meu peito. Você não teria reconhecido seu velho e diligente amigo. Como não teria reconhecido minha mulher, com suas faces saudavelmente rosadas e sem rugas. Ela era a mocinha sorridente dos nossos primeiros anos. Então, veja, ele tem um sonho, e nesse sonho acontece tudo que supostamente ele gostaria que acontecesse. E aí o Cobb diz, vem cá, mas depois dessas sensações tão prazerosas, por que você ficou tão deprimido? E ele diz, porque quando eu acordei eu lembrei que não tinha um centavo sequer. E um sentimento de revolta tomou conta de mim. Né? Aí isso me faz lembrar, tem uma música do Moreira da Silva em que ele conta uma história muito parecida, né? Que ele ganhou na loteria, né? E ele canta muito sobre isso, né? O que, que ele vai fazer com dinheiro, até um título de conde ele vai comprar, é toda uma história. E aí, quando termina a música, a mulher acordando ele disse, vixe, estava sonhando, né? É muito parecido com essa história. Então, o Bansi começa a refletir, disse, olha, eu tenho praticamente meia existência de trabalho árduo, né? Meu melhor amigo se acha sem um níquel sequer e me procura para dizer não poderia me emprestar 2 ciclos. E eu não tenho o que emprestar, que está na minha bolsa, né? Não tem nada. E isso deixa o Bansir muito mal. Né? E tem uma questão aí que quando a gente traz para os dias de hoje é muito crítica, né? Se a gente for fazer uma estatística, isso quando eu estava como professor de uma faculdade privada aqui, a gente conduziu um trabalho aí de classe que os meninos tinham que apresentar e alguns deles se comprometeram a apresentar uma pesquisa que falava de divórcios, né? E trouxeram uma estatística muito curiosa, né? Que 50% de todos os divórcios que acontecem, eles são voltados para questões financeiras. Então, o casal começou a se desentender, a família começou a se desestruturar. Né? E isso vai muito ao encontro do que canta o Nelson Gonçalves quando ele diz: quando a necessidade bate na porta, o amor sai pela janela. Né? E aí você pode perceber isso na fala do Bansi na questão do sonho. Olha, minha mulher, com suas faces saudavelmente rosadas, eu comprava tudo que ela queria. E aí ele se vê numa situação em que ele não pode fazer nada disso. E aí ele ainda diz: e os nossos filhos? Né? Não estão seguindo os caminhos dos pais, porque eles têm também muito essa questão do atavismo, da herança, né? O que ainda é discutido hoje em alguns círculos da psicologia. Tem cabimento que eles e suas famílias, e os filhos e as famílias de seus filhos, passem a vida inteira no meio de tantos guardadores de ouro, e apesar disso, exatamente como nós, contentem-se com mingau e leite de cabra azedos? Em todos esses anos de amizade, nunca ouvi falando assim. Então, Cobb ficou preocupado, né? O que estaria acontecendo? Né? E ele diz, porque na verdade eu nunca pensei nisso. E tem aquela história, muitas vezes a gente vem num ciclo,
de aperto financeiro, mas chega uma hora em que a gente acorda para o que realmente está acontecendo. E muitas vezes é num momento muito crítico. E muitas vezes é num momento muito crítico, né? Hoje eu não estou fazendo muito mais esse tipo de atendimento por causa do tempo mesmo, eu tenho outras prioridades. Mas muitas pessoas que chegaram, olha, eu estou precisando de aconselhamento financeiro, elas estavam em situações muito críticas de gerenciamento de dinheiro. E algo, se a gente for comparar, guardadas as devidas proporções, com a situação do Bansi, né? Sem nada, sem dinheiro em mãos, sem perspectiva, já totalmente frustrado, irritado, porque não sabia mais o que fazer. E aí a gente volta para um ponto que a gente vai já falar sobre ele, focado, concentrado naquele problema. E quando a gente está concentrado nele, a gente não enxerga solução. Aí a gente começa a reclamar. E aí eu vi em algum local, não lembro exatamente agora onde, né, que reclamar é de repetição, clamar, pedir. Então, enquanto você reclama, você está pedindo que aquela situação permaneça, consciente ou inconscientemente, né? E aquilo fica se repetindo, o ciclo fica se repetindo. Então, desde as primeiras luzes da manhã até o escuro da noite, né? Ele trabalhou duro, montou as mais finas carruagens, tá? Esperando credulamente que um dia os deuses reconheceriam o valor das minhas obras e me recompensariam por isso com a maior prosperidade. E aí entra no outro ponto muito ligado a nós. Muitas vezes a gente segue um ciclo esperando um reconhecimento ou uma recompensa e essa espera, de repente, ela não seja frutífera, né? Porque, veja, e aí, se foi Einstein, alguns dizem que foi, outros dizem que não foi, né? Eu, particularmente, nos livros de biografia do Einstein, nunca encontrei essa frase, dizendo que se você faz a mesma coisa, o resultado é o mesmo. Não adianta fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente, né? Então, reconhecimento, recompensa, de repente viesse por um outro caminho que não esse que ele tivesse aguardando. Mas como ele ficou nesse ciclo muitos anos, quantos de nós ficamos esperando? E aí a gente já falou disso no Pai Rico, Pai Pobre, pelo governo, pela empresa, pela aposentadoria, e de repente nada acontece. E aí volta aquela questão, a responsabilidade está nas nossas mãos, e aí a gente vai ver sobre isso em instantes. Então nunca o fizeram. Finalmente convenci-me de que nunca o farão. É esse o motivo da minha tristeza. E aí ele cai na realidade, né? Quero ser um homem de posses, quero ter minha própria terra, meus animais, minhas roupas, dinheiro, estou disposto a trabalhar com toda a força dos meus músculos, com toda a minha perícia, com todo o tirocínio da minha mente, mas quero que os frutos dos meus trabalhos sejam fartos. Qual é o problema? Então, é isso que a gente faz muitas vezes as pessoas pensarem. A gente falou uma vez de crenças e valores. Muitas pessoas pensam que não merecem. Muitas pessoas pensam que não têm direito a um quinhão maior, muito embora às vezes trabalhem muito. Né? E aí ficam naquela corrida dos ratos que a gente mencionou. E eu volto a lhe perguntar, por que não podemos ter o nosso justo quinhão das coisas boas? Então o Bansi começa a ter um vislumbre de que tem algo errado, né? De que tem algo errado. Eles talvez tenham um segredo, né? Talvez tenham um segredo. E aí eles começam, eles discutem, tem uma discussão ampla aí, né? Mas que está no foco disso que a gente está conversando agora. E o Cobb diz, olha, ainda hoje passei por nosso velho amigo Arcade, refestelado em sua carruagem dourada. Devo dizer que ele não me olhou com desprezo, que muitos de sua posição teriam achado perfeitamente cabível. Ao contrário, acenando com a mão na frente de todos os circunstantes, saudou e concedeu seu sorriso de amizade a este Cobb, o músico. Aí o Bansi pensa, diz, ele é considerado o homem mais rico de toda a Babilônia. Tão rico que o próprio rei busca sua valiosa ajuda para ajudar nos negócios do tesouro. Então veja, aí o que a história conta, né? O Cobb, Bansi e Arcade eram amigos na infância, se conhecem desde a infância.
Então, por que que a Arcade prospera e os outros não? Qual é o segredo? Vamos trazer para a gente, né? De repente, eu não estou numa situação financeira favorável, mas aí eu vejo meu amigo, né? Rapaz, como é que o fulano de tal enriqueceu? Como é que ele ficou tão bem? A gente brincava junto ali, rapaz, quando era criança, cada um numa situação mais complicada financeiramente do que o outro. O que foi que o fulano fez que eu não fiz? E aí começam algumas crenças, às vezes, até complicadas, não sabe? Assim, rapaz, isso às vezes a gente escuta, rapaz, será que fulano de tal tá roubando? Será que o fulano de tal tá vendendo droga? E muitas vezes não é. Pode até ser, mas não é. Ele entendeu como é que a coisa funciona, como é que o ciclo funciona. E é isso, e foi isso que o Arcade descobriu. Um brilho novo surgiu nos olhos do Banksy. Não custa nada buscar conselho junto a um bom amigo. Ele sempre se mostrou tal, né, para nós dois, um amigo. Pouco importa que nossa bolsa esteja tão vazia como o ninho de um falcão abandonado. Não deixemos que isso nos detenha. Estamos fartos de não ter ouro no meio de tanta opulência. Queremos tornar-nos homens de posse. E aí eles começam a se organizar para procurar o Arcade e perguntar como é que aconteceu, né? Como é que vão adquirir renda. Vamos hoje mesmo, insistiu Bansi. Busquemos igualmente outros amigos, então ele organiza um grupo, né? Dos desafortunados e vão buscar lições com o Arcade. E aí eles conversam e tal, tem um discurso aí entre eles. Aí até que eles chegam no Arcade, o Arcade os recebe muito bem, né? Apesar de toda a riqueza, ele continua se mostrando um homem humilde, né? Que sabe reconhecer o valor da amizade. Então você, Arcade, é mais venturoso do que nós. Você se tornou o homem mais rico de toda a Babilônia, enquanto nós todos lutamos para sobreviver. Pode usar mais finas roupas, né? Vai falar de tudo que ele pode fazer. Aí ele diz, mas fomos iguais. Tivemos o mesmo professor, participamos das mesmas brincadeiras. E nem nos estudos, nem nas brincadeiras você sobressaiu mais do que nós. E nos anos que se seguiram, você foi um cidadão tão honrado quanto nós. Então, assim, todos nós fomos iguais. Por que, que você prosperou e eu não? Então, por que, que eu, de repente, fiquei nessa mesma corrida dos ratos e o meu amigo hoje vive financeiramente muito bem? Né? E aí eles continuam, tão pouco trabalhou mais duro, pelo menos até onde sabemos. Por que então deveria o caprichoso destino escolhê-lo para gozar de todas as boas coisas da vida? Né? A nós que igualmente somos merecedores. E aí, veja, vamos mais uma vez trazer as coisas para o dia de hoje. Muitas vezes, vamos falar de impacto internet, né? Nós estamos iniciando um projeto que está no início do ciclo de vida, enquanto muitas pessoas não estão acreditando, mas estão tendo a mesma oportunidade. Aí lá na frente, daqui a 3, 4, 5 anos, estamos nós financeiramente muito bem, até que alguém olha para nós e usa um negócio complicado. Rapaz, esses caras tiveram sorte, né? Estão na empresa, a empresa cresceu, os caras estão muito bem. O Bansi chama de destino, né? O caprichoso destino. Muitos dos que nós conhecemos vão chamar isso de sorte, mas eles não sabem que de segunda a sexta nós estamos aqui, nós estamos conversando com pessoas, nós estamos levando essa oportunidade para outras pessoas e trabalhando duro, principalmente porque nós estamos numa empresa inicial, né? Nós estamos trabalhando e plantando. E aí lá na frente vai aparecer um cristão que vai dizer, esses caras tiveram sorte. Será que foi sorte? Né? Então, o Arcade dá toda essa receita para nós, que a coisa não tem nada a ver com sorte. Então, o Arcade protestou com eles, dizendo, por sua vez, se vocês não adquiriram mais do que uma pobre existência desde os tempos em que éramos jovens, isso se deve a que não conseguiram aprender ou que não observaram as leis que governam a acumulação da riqueza. Então, mais uma vez, né, das obras que nós analisamos, nós estamos falando de uma moeda muito forte, conhecimento. Então, desde aquela nossa primeira conversa sobre
na nossa primeira apresentação, em que nós falamos de parábola dos talentos, o encontro, né, no filme O Conde de Monte Cristo, né? Pai Rico, Pai Pobre, negócio do século XXI, todos eles falam, GoPro, todos eles falam de conhecimento. Né? Todos eles falam de conhecimento. E aqui o Arcade fala a mesma coisa. Vocês não conseguiram aprender ou não observaram. Ainda em plena juventude, eu olhava em minha volta e observava todas aquelas boas coisas capazes de propiciar felicidade e contentamento. Percebi então que a riqueza aumentava ainda mais a potência delas. Ou seja, se eu tenho uma quantia X, eu consigo viajar para um outro estado do Brasil. Se eu tenho uma quantia 10x, eu consigo fazer uma viagem melhor. Se eu tenho uma quantia X, eu consigo uma roupa desse ou daquele tipo. Se eu tenho 10x, enfim. Se eu tenho X, eu consigo fazer uma doação a uma instituição. Se eu tenho 10x, eu consigo doar muito mais. Né? Então, é aquilo que a gente já conversou, o dinheiro potencializa o que a pessoa é, o que a pessoa faz. Se ela é uma boa pessoa que gosta de promover o crescimento dos outros, o dinheiro vai fazer com que isso aconteça de forma mais intensa. Se ela é uma pessoa prepotente, arrogante, o dinheiro vai fazer com que isso se potencialize. Ele é uma ferramenta. Né? E quando eu percebi tudo isso, declarei a mim mesmo que reivindicaria o meu quinhão. Então, desde cedo, o Arcade já disse, espera aí, tem uma regra e eu quero conhecer essa regra. E eu quero fazer parte desse banquete. Eu não preciso ficar comendo, né, a sobra. Eu posso entrar no banquete principal. Não seria nenhum desses que se mantém à distância observando invejosamente. Né? Então, e a gente sabe que a inveja é um sentimento complicadíssimo. Né? Então, ele não ficava, fulano tem. A questão era, como eu posso fazer para ter também? Isso não é inveja. A inveja é você ter o que o outro tem e se dedicar, né, o esforço que ele dedicou para obter. Toda ambição ela é saudável até um determinado limite. É o que diferencia o remédio do veneno. Então é necessário que tenhamos ambição até certo limite, sim. Até certo limite, sim. Né? Sendo, como sabem, filho de um humilde comerciante, o Arcade continua falando, membro de uma grande família sem qualquer expectativa de herança, né? E não me achando dotado, como me disseram vocês, com tanta franqueza dos poderes superiores ou talentos, decidi que se realmente eu quisesse conseguir tudo que desejava, precisaria basicamente tempo e estudo. Quem espera resultado imediato, eu sinto informar, mas não funciona. Nós estamos vendo em todas as obras que eu preciso de tempo e de estudo. Né? Então, um sábio professor ensinou que o aprendizado consistia em cuidando das coisas que aprendemos e outra baseando-se na prática. Então, o Arcade foi para a prática. Né? Como é que alguém conseguia acumular riqueza? Né? Então, a grande pergunta dele é essa. Não é justo que devamos gozar enquanto permanecemos sobre a brilhante luz do sol, compensando os sofrimentos que teremos, quando partimos para a escuridão do mundo do espírito, não é necessário. Então, o que o Arcade faz? Ele se emprega com o escriba, como escriba, então ele passa a escrever em tábuas de argila, né? Criar documentos, escrever documentos. E ele começa a se deparar com como é que o dinheiro se multiplica, tá? Comida, roupa, compromisso para com os deuses, além de outras coisas que já não consigo lembrar. Consumia tudo o que eu ganhava, mas minha determinação continuou de pé. Então ele trabalhou por anos, até que um dia ele conheceu o Algamish. O Algamish era um homem que emprestava dinheiro. Então solicitou uma cópia da nona lei, né? Preciso disso em 2 dias. Se me entregar as cópias no prazo, pode contar com 2 moedas de cópia. Então, o Arcade trabalhou, mas não terminou. Mesmo com muito trabalho, como o texto é longo, ele não terminou. E o sujeito, né, o Algamish, ficou irritado, porque ele estava precisando daquele documento. Né? E o Arcade diz, olha, se eu fosse o escravo, eu tinha apanhado. Só que, como ele não tinha nada a perder, ele olhou, sabia que o Algamish era alguém de uma grande fortuna, emprestava dinheiro, e disse, olha, você é um homem realmente rico.
Diga-me como posso também tornar-me rico e prometo que passarei a noite inteira entulhando as tabuinhas. Assim que o sol nascer, elas estarão prontas. E aí o Algamish duvidou, né? Você é um tratante, mas vamos lá, vamos ver o que que dá. E ele trabalhou a noite inteira e na manhã seguinte estava pronto, né? E aí ele cobrou a dívida, disse, olha, agora me diga. E o Algamish começa dizendo para ele uma coisa que é uma realidade, inclusive nos dias de hoje. Guarde bem as minhas palavras, pois do contrário deixará de assimilar a verdade do que lhe contarei e pensará ter sido em vão todo o trabalho dessa noite. Ou seja, escute e aprenda. Porque se entrar, como diz o outro, por um ouvido e sair pelo outro, não valeu de nada. Você só escutar e guardar essa informação não serve de nada. E aí o Algamish dá uma regra que é a seguinte, olha, achei o caminho para a riqueza quando decidi que conservaria comigo uma parte de tudo que ganhasse. E assim fará você. E continuou me olhando. E eu perguntei, é tudo? Ele disse, foi o suficiente para transformar o coração de um pastor de ovelhas no coração de um emprestador de dinheiro. Achei o caminho para a riqueza quando decidi que conservaria comigo uma parte de tudo que ganhasse. Ou seja, pague-se a você primeiro. Né? E aí o Arcade vai pensar muito sobre isso e diz, isso tem sentido. E ele decidiu fazer a experiência. E aí começa a jornada financeira do Arcade. Sempre que recebia um pagamento, tirava e guardava uma em cada 10 moedas de cobre. A regra de hoje, guardar 10% no mínimo de tudo que você ganha. Né? A menos, tem um a menos aí, que depois a gente vai conversar sobre esse a menos. Né? Mas tire uma em cada 10 moedas de tudo aquilo que você ganha. Por mais estranho que possa parecer, não fiquei mais desprovido de fundos do que antes. Percebi pequena diferença quando comecei a me arranjar sem isso, mas frequentemente me via tentado, né? Aquela história, a gente começa a guardar dinheiro, aparece uma tentação aqui, uma tentação acolá, mas o Arcade conseguiu refrear o impulso. E muitas dessas tentações são desejos, não necessidades. Né? Aquele que aceita conselhos sobre suas economias junto a pessoas inexperientes, paga com essas economias. Foi o que aconteceu. O Algamish disse para ele o seguinte, olha, você tem que guardar. E você tem que investir esse dinheiro de forma que esse dinheiro possa se reproduzir. E aí ele fez a primeira tentativa com um falsário. E quando ele contou para o Algamish o que ele tinha feito, era um negócio de longo prazo, ele disse, olha, você perdeu o seu dinheiro. Você, em outras palavras, você viu que credenciais esse sujeito tinha para investir seu dinheiro? Ele disse, não. Eu disse, pois é. Você tem que se aconselhar com pessoas que saibam exatamente o que estão fazendo. E aí o Arcade pede todas as suas economias. Né? E aí ele começa de novo, e aí o Algamish sai numa jornada, e quando volta, disse, e aí? Ele disse, não, aprendi. E aí comecei a investir meu dinheiro com, naquela época, um produtor de escudos que tinha que comprar cobre, prata, e aí ele levava o meu dinheiro e trazia o lucro, e assim ele começou a prosperar. Ele falhou, a falha faz parte da aprendizagem, ele falhou, mas aí foi aprendendo. E cada vez que o Algamish saía numa viagem, quando voltava, trazia uma lição nova. Né? E aí chegou um belo dia, Arcade já numa situação, depois de 4 anos, o Arcade já numa situação financeira interessante, né? O Algamish chega e diz o seguinte, Arcade, você aprendeu bem as suas lições. Perguntou como é que ele estava, como é que o dinheiro estava sendo investido, tal, tal, tal. Aprendeu primeiro a viver com menos do que podia ganhar, ou seja, as suas receitas têm que ser maior que as suas despesas. Aprendeu a aconselhar-se junto às pessoas cuja competência deriva da experiência e aprendeu a fazer o ouro trabalhar para você. Que aí são 3 das 7 regras, né? Você ensinou a si mesmo como adquirir dinheiro, poupá-lo e usá-lo. Reuniu condições para ocupar uma posição de confiança. Aí olha a proposta. Estou me tornando muito velho. Meus filhos só pensam em gastar e não dão a menor importância aos ganhos. Meus negócios são grandes
e até grandes demais para que eu possa cuidar de tudo. Se você concordar aí para Nippur, uma cidade vizinha, a fim de tomar conta das terras que possuo na região, vou torná-lo meu sócio e você participará do testamento. Então, veja a oportunidade que surge diante da aprendizagem. E aí o Arcade vai dizer para os amigos, olha, aproveitem a vida enquanto estiverem aqui. Não exagerem nem tentem economizar demais, além dos limites. Não é se tornar árvore, é se tornar, né, responsável. Né? Se 1/10 de tudo que ganhar é o que vocês podem confortavelmente poupar, contentem-se com essa porção. E aí, mais na frente, ele vai dizer: use o seu conhecimento para produzir mais. Por outro lado, vivam de acordo com suas rendas e não sejam suvinas nem temerosos ao gastar. O temor é medo, e o medo muitas vezes nos prende, né? A vida é boa e rica com coisas que valem a pena e causem prazer. Então, os amigos agradeceram, né? Outros ficaram por ali dizendo, não é bem assim, enfim, tem gente para tudo, né? É, e aí, o que acontece? O Arcade mostra para eles como é que a coisa continua, como é que a coisa acontece. Chega um momento da história, né, que os amigos, o Cobb e o Bansi comentaram que até o rei pedia aconselhamento. Né? E aí, um belo dia, aí uma outra parábola, né, que aí vem as 7 soluções, a glória da Babilônia permanece, através das idades, sua reputação chega até nós como a mais rica das cidades. Né? E a Babilônia, depois de uma guerra, ela ficou numa situação financeira crítica, né? E aí o rei começou a se questionar, não deveria o povo inteiro aprender a acumular riqueza? E aí começaram a pensar em como é que iam fazer isso. Até que o conselheiro do rei disse, rapaz, quem pode ensinar isso é o Arcade. Ele era um homem pobre e se tornou o homem mais rico da Babilônia. E aí o rei disse, é verdade. Vamos chamar o Arcade para conversar e ver o que a gente pode fazer. E aí o rei disse, Arcade, é verdade que você é o homem mais rico da Babilônia? Ele disse, olha, eu costumo dizer, majestade, mas até agora ninguém disse nada contra, né? Como se tornou tão rico? Aproveitando as oportunidades disponíveis a todos os cidadãos de nossa boa cidade, e deu a entender que ele era alguém que se aproveitava da necessidade dos outros, né? E começou a questioná-lo. Como é que você começou? Você começou com alguma coisa? Como foi? Ele disse, olha, eu só comecei com o desejo de ser rico, mais nada, algo do tipo, comecei do zero. Então ele disse, olha, nossa cidade, e aí o Arcade foi explicar a ele o processo, né? Que a gente já conversou aqui, nossa cidade encontra-se numa péssima situação, porque alguns poucos sabem como é guardar dinheiro. É o meu desejo que a nossa cidade seja a mais rica do mundo. Então é importante, né, que seja uma cidade de muitos homens ricos. Temos de ensinar a todas as pessoas como adquirir riqueza. Aí pergunta o Arcade, existe algum segredo? É algo que possa ser ensinado? Aí o Arcade riu. Diz, claro, tudo que um homem conhece pode ser ensinado a outros. E aí o rei contrata imediatamente, né, chama 100 homens escolhidos rigorosamente para que o Arcade fale das suas 7 soluções. Então, depois de 2 semanas, colocaram o Arcade no templo do saber, né, trouxeram 100 homens e disseram, está aqui, trabalha esse pessoal aqui. E aí ele vai falar das 7 soluções. Primeiro, comece a fazer o dinheiro crescer. Aí essa lição já foi dada, essa eu vou passar mais rápido. Para cada 10 moedas, não retire para o uso mais do que 9, ou seja, guarde 10% de tudo que possui. Controle seus gastos, né? Faça o seu trazendo para a linguagem atual, faça o seu orçamento familiar, né? Isso muitas vezes as pessoas sabem até quanto ganham, mas não sabem quanto gastam. E veja que esse conhecimento vem de lá. O que costumam chamar de despesas necessárias sempre crescerá para tornar-se igual aos nossos rendimentos, porque a gente vai vendo desejos, tá? Desejos e tentando refrear seus desejos. Nós somos o que eu já mencionei, hedonistas. A gente procura fugir da dor em busca do prazer, e muitas vezes isso custa caro. E aí eles multipliquem seus rendimentos. Conseguiu economizar?
Você não vai, com essa economia, satisfazer seus desejos. Você vai primeiro botar esse dinheiro para trabalhar, né? A riqueza de um homem não deve ser aquilatada pelas moedas que ele consegue juntar, mas nos lucros que essa soma pode produzir, né? Então, assim, aquele dinheiro que você tem guardadinho ali, se ele está parado, né? Tá errado, ele tem que estar trabalhando para você. E aí o Arcade começa a falar de algumas ferramentas interessantíssimas. Proteja seu ouro contra perda, investindo de forma que o principal esteja sempre salvo, né? Ou seja, você invista o dinheiro principal. Ah, tem como fazer isso hoje? Tem investimentos em que a gente consegue fazer isso de forma muito tranquila. Isso que a gente vai falar na próxima semana. Consultem homens experimentados, sigam a opinião daqueles que lidam habitualmente com dinheiro. Não adianta pedir conselho a quem não sabe. A gente já conversou sobre isso. Conselho barato pode custar muito caro. E o Arcade sentiu isso na pele. Ele perdeu as primeiras reservas dele, né? Então, o que é proteger contra a perda? É procurar um investimento que seja sólido, né? E que o seu dinheiro principal esteja protegido e que você daí resgate lucros. Tem o seu próprio lar, ele coloca isso, e aí a gente vai comentar na semana que vem que essa regra em específico, hoje ela tem variações, né? Existem duas escolas aí, vamos falar dessa forma, dois pensamentos, onde um defende que isso é verdadeiro. Tem um outro que não, que diz, olha, ter o próprio lar não é bem assim, né? Alguns defendem a história do aluguel, de morar de aluguel, tá? E aí tem muita discussão sobre isso, a gente vai falar um pouco sobre isso na semana que vem, mas o Arcade, naquela época, ter o seu próprio lar era necessário porque tinha toda uma questão de escravidão, o cenário era outro, claro, totalmente distinto. Mas para uma corrente financeira hoje, esse ensinamento permanece como verdadeiro. Para uma outra, não. Como eu disse, a gente conversa sobre isso na semana que vem, né? Assegure renda para o futuro, tá? Seja previdente quanto às necessidades de sua velhice e quanto à proteção da sua família. E ele vai falar muito sobre a proteção da família aí, da questão da velhice. Como é que você faz isso? Existem investimentos para isso? Existem, né? Investimentos de longo prazo, tá? Seguros, ele vai falar dessa questão de seguro, não com essa linguagem, mas com outra. Ele só segura em renda para o futuro. Algum dia, isso lá mais embaixo, sinto que algum dia um plano como esse existirá. Existe, é o que a gente chama de seguro, né? Em meu espírito permanece a crença de que algum dia os homens de tirocínio descobrirão uma maneira de cidadão assegurar-se contra a morte através de pequenos depósitos regulares. É o que nós chamamos de seguro de vida hoje, né? O seguro de vida é uma ferramenta bem interessante por uma série de motivos, e a gente pode conversar sobre isso na semana que vem. Por exemplo, ele não entra no espólio, né? Dependendo do tipo de seguro que você faça, tem algumas questões fiscais que são mais amenas, né? Como ele não entra em espólio, se o cristão faleceu e tem dívidas, isso pode ser pago, porque quantas vezes a gente percebe hoje um membro da família morre, a família fica com dívida e tem que fazer uma vaquinha para poder enterrar aquele cidadão. Então, ele criou problemas em vida e continua criando problemas depois que morreu. E aí o Arcade diz, olha, se assegure renda para isso, né? Até quando você morrer, você já tem que deixar tudo pronto para que sua família não passe dificuldade. E aí ele fala muito, principalmente dos filhos, né? E ele diz, aumente sua capacidade. O que é aumentar sua capacidade? Adquirir conhecimento. Quanto mais conhecimento eu tenho, mais formas de fazer gerar dinheiro, de fazer dinheiro aparecem. Tá? O homem que busca aprender sempre mais sobre sua profissão será ricamente recompensado. E aí hoje a gente traz, não só sobre sua profissão, sobre outras coisas. Então, por exemplo, aqui está o exemplo vivo, nós aqui uma hora dessa discutindo, nós temos nossos trabalhos principais, tradicionais, né? Eu sou professor e tem outro que faz isso ou aquilo, né? Mas nós estamos aqui discutindo uma outra maneira, e que essa maneira, né, chamada Impacto Internet, pode nos gerar muita renda, deixando de repente de ser até
um plano B para se tornar um plano A no médio e longo prazo. Se for um artesão, deve se informar sobre os métodos e ferramentas, né, por um companheiro de maior perícia. Então, trocar informações, discutir, conversar, aprender, seminários, enfim, os treinamentos da empresa, eles funcionam muito nisso, os materiais que a empresa lança, os vídeos novos, tudo isso serve para que nós vamos aprendendo, né? E esse é o sétimo e último remédio. Então, em cada lição dessa, há uma longa discussão, né? E aí, lá no final, é interessante que alguém conversa, né? Tem um assunto cuja discussão gostaria de ouvir, embora receie que ele pareça ridículo a você, Arcade, e aos amigos. E aí o pessoal diz, não, pai, isso que é isso. E o próprio Arcade diz, não, conhecimento tem que ser discutido, não existe pergunta besta e tal. Creio estar com sorte hoje, pois achei uma bolsa com moedas de ouro dentro. Meu grande desejo é continuar tendo sorte, sentindo que todos os homens compartilham comigo tal desejo. Sugiro que debatamos como atrair a boa sorte. E aí eles vão falar sobre os deuses, sobre jogos, né? O Arcade gosta do tema, então eles vão falar sobre a influência dos deuses, se os deuses realmente influenciam ou não, a possibilidade dos jogos, o que é sorte no final das contas, né? E aí o Arcade diz o seguinte, olha, a ação os conduzirá ao encontro do sucesso que vocês tanto desejam. Os homens de ação são favorecidos pela deusa da boa sorte. Ele diz, olha, os deuses até ajudam, né? Mas os homens têm que agir. E aí, até se a gente for trazer, né, se a gente trouxer esse conhecimento, né, para o mundo cristão, a máxima, né, de Jesus é muito, muito direta. Faze por ti e eu te ajudarei. Tá? Então, não existe sorte, né, se você não busca. Então, nós temos preparação e temos oportunidade. Isso gera sorte. Então, ele vai discutir sobre isso aí. Tá? E finalizando, já estamos partindo para a parte final, tem as 5 leis de ouro, que parte da história de Numazir. Numazir foi um sujeito, né, cujo pai chegou para ele e diz, olha, eu vou lhe dar, você vai sair numa jornada e vai voltar daqui a 10 anos. Eu vou lhe dar um saco cheio de ouro e uma tabuinha de argila gravada com palavras sábias. Se você tiver que decidir por um ou por outro, qual você vai escolher? Né? E aí o Numazi sai na sua jornada, já tinha alcançado a maioridade, e qual era o objetivo? Ele tinha que voltar, né, rico, né? E aí ele tinha 2 caminhos, ele podia voltar rico, podia voltar pobre. E aí o pai manda ele nessa jornada. E aí, quem quiser saber como foi a jornada dele, vai ter que ler o livro. É uma jornada bem interessante. Tem perdas, tem ganhos, prejuízos. E aí, o que estava escrito na tabuinha do Nomazi? As 5 leis de ouro. O ouro vem de bom grado e numa quantidade crescente para todo homem que separa não menos de 1/10 de seus ganhos a fim de criar um fundo para o seu futuro. Ou seja, a história dos 10% entram aí de novo. O ouro trabalha diligentemente, satisfatoriamente para o homem prudente, que possuindo encontra para ele emprego lucrativo, ou seja, bote o dinheiro para trabalhar para você, invista, né? Invista. Nos dias de hoje, com a taxa Selic baixíssima, eu conheço pessoas que têm uma quantia aviltada de dinheiro numa caderneta de poupança, o que não faz o mínimo sentido, né? Na realidade, eles estão perdendo dinheiro todos os meses. Tá? Então, é necessário realmente botar esse dinheiro para trabalhar de forma positiva, né? Com lucro real positivo. O ouro foge do homem que o emprega em negócios ou propósitos com o qual não está familiarizado. Tá? Não empregue seu dinheiro em coisas que você não conhece. Tá? Ou se você não conhece, pague o preço de colocar alguém que conheça para trabalhar com ele. Hoje é o que nós chamamos de corretoras de investimento. O ouro escapa ao homem que o força a ganhos impossíveis ou que dá ouvidos aos conselhos enganosos de trapaceiros e fraudadores. Né? Isso aí eu acho que não precisa a gente comentar, porque a gente já fez tanto comentário sobre essa questão das fraudes, né? Se você coloca seu dinheiro
no investimento de curto prazo, alto rendimento, achando que aquilo de repente dê resultado, salvo raras exceções, pode dar, mas a possibilidade de ser uma fraude grande, né, existe. Né? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo de um caso positivo. Tá? Digamos que o José estuda, ele entende, tá, de criptomoeda. Criptomoeda pode dar um rendimento muito interessante, por exemplo, em 2, 3 dias ou uma semana? Pode, para quem conhece. Para quem conhece. Para quem não conhece, isso pode se tornar uma dor de cabeça muito grande. Tá? Então, para quem conhece, pode. Já teve momentos aí em que, por exemplo, o Bitcoin, ele acumulou aí um crescimento de 400% em 3 meses. Mas para você fazer isso, se não conhece, você vai perder. Tá? Então, existem casos em que o investimento de curto prazo pode dar dinheiro? Pode, mas você precisa saber o que está fazendo. Você precisa saber o que está fazendo. Então, gente, essas são as regras, né? Eu passei aí um pouquinho do tempo, mas enfim, essas são as regras. Aí, o que a gente vai fazer semana que vem? A gente vai pegar tudo isso e trazer para o mundo de hoje, né? CDB, CDI, Tesouro Direto, é, fundos imobiliários. Eu, particularmente, gosto muito de fundos imobiliários. Né? Quais são as vantagens, desvantagens? O seguro de vida, né? O PGBL, o VGBL, tudo isso a gente vai discutir semana que vem. Ou seja, a gente vai pegar o que o Arcade fala aqui, o que o Arcade e o Nomazi ensinam aqui, tá? E vamos trazer para o mundo de hoje, nos investimentos de hoje. Então, esse é o livro, O Homem Mais Rico da Babilônia. Recomendo fortemente que leiam. As histórias são interessantíssimas, não é uma leitura chata, é uma história que, como vocês estão vendo, ela acontece na Babilônia. Desejo uma boa noite a todos, era essa a nossa conversa de hoje. Professor Gilmar, Fabiano, agora é com vocês. Só um minuto, peraí. Deixa eu só trocar aqui, ó. Mas é bem rapidinho essa história. Essa história é interessantíssima também, né? E também trata sobre a Babilônia e fala sobre conhecimento, tá? E fala sobre conhecimento. É a história do Tesouro de Breza. Essa história tem um livro do Malbatarran, né? E a história de Breza, o Tesouro de Breza é o seguinte: não é mais o Arcade, é um Enedim. O Enedim é o alfaiate, né? Um muito inteligente e trabalhador, mas que não perdia a esperança de também vir a ser um homem muito rico, também na Babilônia. Mas como era que ele ia encontrar esse tesouro, né? E um dia parou na porta do Enedim um velho mercador da Fenícia. Vendia uma infinidade de objetos extravagantes. Por curiosidade, o Enedim começou a examinar se tinha lá alguma coisa que chamasse a atenção dele. E aí ele já achou um livro lá de muitas folhas onde se viam caracteres estranhos e desconhecidos. Né? Era uma preciosidade, afirmava o mercador, e custava 3 dinários. Só que 3 dinários era muito dinheiro para o alfaiate. E aí, depois de negociações, o mercador concordou em vender por 2. Né? E aí, logo que o Enedim teve a oportunidade, ele foi analisar o livro. E logo, depois de muito trabalho, ele conseguiu ver uma legenda que dizia o seguinte: o segredo do tesouro de Breza. Aí começou a se perguntar: que tesouro seria esse? E o Enedim se recordou que ele já tinha ouvido falar, mas não se lembrava onde, nem quando, o que era esse tesouro, mas sabia que existia um tesouro. E mais adiante, depois de muita análise, o livro dizia: o tesouro de Breza, enterrado pelo gênio do mesmo nome, entre as montanhas do Arbatol, foi ali esquecido. E ali se acha ainda até que algum homem esforçado venha encontrá-lo. Muito interessado, né, o alfaiate, que era esforçado, dispôs-se a decifrar todas as páginas do livro. E aí, uma vez decifrado esse livro, tinha o tesouro no final, o pote de ouro no final do arco-íris, né? Então, mais as primeiras páginas eram escritas em caracteres de vários povos, e o Inedim teve que estudar hieróglifos egípcios
a língua dos gregos, os dialetos persas, o idioma dos judeus, né? E aí, depois de 3 anos, o Enedim deixava a profissão de alfaiate e passava a ser o intérprete do rei, pois não havia na região ninguém que soubesse tantos idiomas quanto o Enedim. Então, veja o poder do conhecimento. Mas vamos mais à frente. Passou a ganhar muito mais e a viver em uma confortável casa. Continuou a ler o livro. E encontrou páginas cheias de cálculos, números, figuras. E para entender o que lia, estudou matemática com os calculistas. E em pouco tempo tornou-se o grande conhecedor das transformações aritméticas. Graças aos novos conhecimentos, calculou, desenhou e construiu a ponte sobre o rio Eufrates, o que fez com que o rei nomeasse prefeito. Ainda pela leitura do livro, observe que os anos estão passando, isso é o passar de vários anos. Enedim estudou profundamente as leis e princípios religiosos do seu país, sendo nomeado primeiro-ministro, em decorrência do seu vasto conhecimento. Passou a viver em um suntuoso palácio, né, e recebia visita dos príncipes mais ricos e poderosos. Graças ao seu trabalho, progrediu e trouxe grande riqueza para si e para todo o povo. No entanto, ainda não conhecia o segredo de Breza, apesar de ter lido e relido todas as páginas. Certa vez, ele teve a oportunidade de questionar um venerando sacerdote a respeito daquele mistério. E o venerando riu e esclareceu: o tesouro de Breza já está em seu poder. Pois, graças ao livro, você adquiriu saber, que lhe proporcionou os invejáveis bens que possui. Afinal, Breza significa saber. Arbatol quer dizer trabalho. Com estudo e trabalho pode o homem conquistar tesouros inimagináveis. Tesouro de Breza é o saber que qualquer homem esforçado pode alcançar por meio dos bons livros que possibilitam tesouros encantados àqueles que se dedicam aos estudos com amor e tenacidade, né, do livro Os Melhores Contos de Malba-Tahan. Então veja que concorda muito com o tesouro o homem mais rico da Babilônia, com o que a gente vem falando aqui sobre conhecimento, né? Então, não tem outro caminho. Vamos pegar conhecimento, transformar em prática, que a gente, com o saber, descobre o tesouro de Breza, o pote no final do arco-íris.